Podcast Novo Código de Processo Civil, os artigos 200 a 211, dos atos das partes e dos pronunciamentos do juiz. A regra, estabelecida pelo artigo 200, é que os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente, isto é, independentemente de homologação judicial, a constituição, modificação ou a extinção dos direitos processuais. Se, por exemplo, a parte vencida desiste da apelação que interpôs, a sentença transita em julgado no momento mesmo em que a parte entrega em cartório a respectiva declaração. Há, contudo, exceções, entre as quais a da desistência da ação, que só depois de homologada pelo juiz produz o efeito de extinguir o processo. Observa Carreira Alvim que o artigo 200 pretendeu assegurar a produção de efeitos constitutivos, modificativos ou extintivos de direitos processuais, sem o concurso do juiz, isto é, independentemente de homologação judicial, mas a vontade do legislador ficou somente na intenção, pois a maioria dos atos unilaterais ou bilaterais das partes, para ter eficácia, demandam o concurso do juiz. Nos termos do artigo 201, o escrivão é obrigado a fornecer recibo, quando exigido, das petições, arrazoados, papéis e quaisquer documentos entregues em cartório. O artigo 202 proíbe a quem quer que seja o lançamento nos autos de anotações, cotas marginais ou interlineares, diz o Código, que devem ser riscadas, se não obstante lançadas, impondo-se a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Essa regra estende-se ao realçamento de dizeres determinados mediante caneta apropriada. Nos termos do artigo 203, os atos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. É sentença o ato judicial que extingue o processo, bem como, por tradição, aquele que, no procedimento comum, acolhe ou rejeita o pedido, decisão que outrora extinguia o processo de conhecimento. São interlocutórias as demais decisões judiciais proferidas no curso do processo. Chamam-se despachos pronunciamentos judiciais com conteúdo decisório mínimo, como a que recebe um recurso, determina a juntada de um documento, designa dia e hora para audiência, etc. Permite o Código que atos meramente ordinatórios, como a juntada de petição aos autos e a abertura de vista à parte contrária, sejam praticados pelo escrivão ou auxiliar do juízo. Chama-se acórdão o julgamento colegiado, ainda que haja voto vencido, não havendo todos acordado ou concordado. O artigo 205 trata das formas de autenticação dos pronunciamentos judiciais e de sua publicação no Diário de Justiça eletrônico. De acordo com a Lei 11.419 de 2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, ressalvados os casos em que exigida intimação pessoal, considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da inserção da nota no Diário da Justiça eletrônica, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação. Da autenticação dos atos processuais praticados pelos demais sujeitos do processo, inclusive eletronicamente, trata o artigo 209, cujo parágrafo 2º sujeita à preclusão eventuais reclamações relativas à transcrição que não sejam feitas oralmente no momento mesmo da realização do ato. O artigo 206 disciplina a autuação, isto é, a formação dos autos, documentos correspondentes aos atos do processo, reunidos em ordem cronológica, desde a petição inicial, precedida de uma capa com dados de identificação do processo. O escrivão ou o chefe de secretaria deve numerar e rubricar todas as folhas dos autos. As partes e seus procuradores, o órgão do Ministério Público e os auxiliares da Justiça podem,
rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Incumbe ao escrivão lavrar os termos de juntada, vista, conclusão ao juiz e outros semelhantes, datando-os e rubricando-os. O artigo 210 permite o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo de preservação de atos praticados oralmente. Nos atos e termos processuais escritos não deve haver espaços em branco, escritos entre linhas, bem como emendas ou rasuras que não sejam expressamente ressalvadas. É o que dispõe o artigo 211. Texto e narração de José Teixeira. Fim deste episódio e até o próximo.